Olá, eu sou Jamília Amorim. Começa agora mais um programa Cheque Mate, temporada Universidade em Diálogos com a Sociedade, parte 2. O programa Cheque Mate é uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. Nesta temporada, comemoramos os 65 anos de UFRN. Por isso, a cada programa, entrevistaremos pessoas que fizeram e que fazem a nossa universidade uma referência no Rio Grande do Norte. E que apresenta o Cheque Mate é o jornalista Ranieri Souza. Seja bem-vindo, Ranieri. Muito obrigado, Jamília. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma edição do Cheque Mate. Agora nós vamos conhecer quem é a nossa convidada do dia. A jornalista Roberta Trindade é formada em Direito pelo Centro Universitário Moacir Ezred Bastos e em Jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 2004. A jornalista tem pós-graduação em Assistência Social e Segurança Pública pela FASEX em 2002. Seu primeiro trabalho em Terras Potiguares foi no telejornal Aqui Agora, na versão local produzida pela TV Ponta Negra, afiliada do SBT. A jornalista Roberta Trindade atualmente trabalha na TV Tropical, onde é conhecida pela cobertura na área policial do jornalismo. Ao longo de sua trajetória na afiliada da Record no RN, já recebeu diversos prêmios e reconhecimentos, incluindo o mais recente deles, concedido pela FEComércio, onde foi uma das vencedoras na categoria de telejornalismo por uma matéria sobre o projeto Mesa Brasil RN. Roberta Trindade, seja muito bem-vinda ao programa Cheque Mate. É um prazer, uma honra recebê-la aqui na TVU. Bom, para mim o prazer é muito maior, porque eu fui aluna da universidade, estar aqui hoje com todos vocês é um prazer incrível. Muito obrigada. A gente que agradece. E para me ajudar a entrevistar a Roberta Trindade, eu tenho aqui a participação de estudantes da UFRN, Jamília Amorim e Sara Maria, alunas de jornalismo, Flávio Jovic, aluno de teatro, e Carlos Saturnino, que é também do curso de jornalismo da UFRN. Roberta, vamos começar então do início, né? A gente viu aí que você tem uma formação em Direito, mas essa formação em jornalismo, por que que você quis fazer o curso e atuar nessa área profissional? Eu sempre gostei de televisão e eu sempre gostei da área de policial, né? Tanto que eu fiz primeiro a faculdade de Direito. E aí, então, eu comecei não, eu vou decidir ser jornalista mesmo, não tem jeito. Eu quero, né, trabalhar em televisão, eu quero fazer reportagem. E aí eu comecei a trabalhar na televisão antes mesmo de fazer a faculdade de jornalismo. Só que aí eu fui percebendo como era importante você ter um diploma, você ter uma faculdade, você quando escreve um texto, você saber o que é um lead, o que é uma cabeça. Isso a gente só aprende na faculdade, né? Então aí, depois que eu já estava trabalhando na TV, eu entendi que eu precisava fazer uma faculdade de jornalismo. E aí eu consegui entrar na UFRN e aqui eu aprendi muito. É isso, inclusive participou do Cheque Mate, né? A gente estava conversando como aluna. Participei como aluna. É isso. Vamos agora à primeira pergunta dos nossos estudantes, que será feita por Carlos Saturnino. Olá, Roberta. Eu queria que você contasse pra gente se a junção dessas duas graduações de Direito e Jornalismo te deram uma visão diferente sobre os problemas de segurança que a sociedade enfrenta. Sim, muito. Eu acho assim que o Direito me ajudou bastante, né, nessa área que eu trabalho hoje, que é o jornalismo policial. Ajudou muito mesmo. Eu acho que, assim, por exemplo, você vai fazer uma matéria, você vai falar sobre um crime que aconteceu, um assalto, por exemplo. Eu tenho mais noção porque eu fiz a faculdade de Direito e eu sei como funciona aquilo, aquele crime especificamente. Por exemplo, um crime, vamos supor, de tráfico de drogas. Eu sei a pena que aquela pessoa que foi presa, ela pode ter, se ela for condenada, porque eu fiz faculdade de Direito, eu não simplesmente olho no Google e vou ver uma pena que determinada pessoa vai pegar. Não, a faculdade me ajudou muito nisso, né? A esclarecer alguns detalhes, a linguagem que eu devo utilizar quando há um assalto, há um feminicídio, há um latrocínio. E muitas vezes, eu acredito que muita gente
que não tem esse estudo, né, esse curso além do jornalismo, talvez fique um pouco embaraçada na hora que vai fazer uma matéria. Mas no meu caso isso só me ajudou, só contribuiu. Não que eu não saberia fazer se eu não tivesse a faculdade de Direito. Conseguiria, obviamente, porque a gente é estudado, a gente estuda para isso, a gente é treinado para isso. Mas a faculdade de Direito me ajudou muito e depois, como eu já estava fazendo reportagem de polícia, eu fiz pós-graduação em segurança pública, que também me ajudou muito e deu uma visão mais ampla do que é realmente ser repórter policial, repórter de polícia ou de segurança pública. Cada um fala de uma forma. Roberta, a gente falou aqui, você é uma referência realmente nessa editoria de polícia aqui no Rio Grande do Norte, um repórter com muitos anos de experiência, mas eu gosto sempre de perguntar como são os perrengues do dia a dia da profissão, as dificuldades, porque a gente está aqui com os alunos, inclusive, em formação, e algumas pessoas podem pensar que o jornalista de televisão, o repórter, né, ele está ali em frente às câmeras, tem essa coisa de ser conhecido, se tornar conhecido, mas tem muito trabalho, muita correria, muito perrengue no dia a dia. Como é que funciona isso para você? Perrengue tem muito, né? A gente toma chuva, a gente toma muito sol, a gente anda na lama, né, no meio do mato, né, em cima de duna, né? Eu acho que a gente vai poder falar também sobre o que teve em Alcaçuz, na penitenciária de Alcaçuz, que houve aquela rebelião e que a gente ficou na chuva, no sol, sabe, em cima de uma duna. É bem difícil, sabe? É bem difícil se a gente for comparar com aquele repórter que faz cidades. Ele está numa secretaria de educação, ele está numa secretaria de saúde, né? É diferente. A gente não, a gente está na porta do ITEP, a gente está na porta do Valfredo Gurgel, a gente está no meio do mato, né? Tem um corpo, acharam um corpo em Maranguape hoje, inclusive aconteceu isso hoje, acharam um corpo em Maranguape. Está onde? Está no meio da mata. Então, se você for para lá, você vai ter que andar no meio da mata junto com os policiais. E não importa se tiver mato, se não tiver, se tiver aquelas árvores, você vai ter que ir arrumar uma forma de chegar até onde está o corpo, como isso já aconteceu inúmeras vezes. Então, perrengue tem muito. E às vezes você vai na casa, por exemplo, de alguém que foi assaltado, aí essa pessoa não quer falar, aí você bate lá na porta, não tem como marcar, não tem como ter uma pauta, né? Você vai, assim, tentar. E aí você chega lá e as pessoas às vezes não querem te receber, às vezes te tratam mal, às vezes bate a porta na tua cara. E aí você tem que ter todo aquele manejo para conseguir, não, olha, é meu trabalho, me desculpe, eu tô aqui. Dá pra gente conversar um pouquinho, a gente não vai gravar agora, se você se sentir seguro, depois a gente grava. Tem que ter toda uma lábia aí que realmente bem difícil. Não é muito fácil. Imagino. A gente vai abordar mais desses assuntos. Agora vamos para a próxima pergunta, que quem faz é Flávio Jovic. Oi, Roberta. Oi, querida. Você foi apresentadora do jornal Aqui e Agora na TV Ponta Negra. Fui. Aí, como você vê a evolução do jornalismo policial daquela época para o que temos hoje em dia? Bom, antes o TP, como é que eu vou lembrar? Eu acho que Fábio até me ajudaria. O TP, quando passava, era aquelas folhas, né, impressas assim, e que se alguém errasse, você ia errar ali no TP também, né? E hoje você vê como é o TP aqui, né? Isso já mudou muito, né? Hoje tudo se evoluiu muito, né? E você tem muito aquelas informações em tempo real, né? Que antes não era assim, antes não era nada em tempo real. Né? Você preparava aquele programa e dificilmente ia mudar alguma coisa no teu script, dificilmente ia mudar. Hoje não. Hoje você está apresentando um programa, porque às vezes eu substituo o apresentador do Balanço Geral Manhã, e às vezes você está apresentando um programa, aconteceu um acidente, por exemplo, em Igapó. Aconteceu um acidente na Felizardo Moura. Naquele momento, as câmeras da STTU já estão mostrando o acidente. E aí você já tem que começar a narrar. Narrar. Então você tem que saber um pouquinho de cada coisa, de cada assunto, porque mudou muito do que era antigamente, porque é hoje, né? Hoje é tudo tempo real. Está acontecendo agora um protesto, né? Fecharam a ponte Newton Navarro, estão queimando pneus. Aí você tem já os vídeos, você já começa a narrar aquilo rapidamente. Então o programa hoje muda muito conforme o que acontece naquele momento. É diferente, bem diferente de antes.
Bom, quem faz a próxima pergunta é a estudante Sara Maria. Olá, Roberta. Eu gostaria que você falasse, considerando a sua experiência em outros estados, que particularidade você encontra aqui no estado no meio jornalístico? É uma pergunta difícil. Bom, eu acho assim que cada estado tem uma característica, né? Mas eu acho que hoje em dia os programas populares, eles estão em todos os estados. E isso tem em todos os estados. A gente vai encontrar na Paraíba, a gente encontra no Rio Grande do Norte, a gente encontra em Salvador, a gente encontra no Ceará, em todos os lugares a gente tem programas populares. Só que cada um tem uma forma um pouco diferente no sentido do local onde você vive, com as características que você vive naquela região. Mas, no geral, hoje em dia, eu acho que o programa popular, ele está muito vinculado à população de cada região. Por exemplo, o Balanço Geral amanhã, saiu o Ibope agora, ele está com uma audiência lá em cima, porque antes ele era um programa mais sério, mais fechado, e hoje não, hoje ele é um programa assim realmente popular. O apresentador, que se chama Lanzinho do Povo, ele é o povo, né? Então assim, ele se tornou aquele amigo, né, daquela pessoa que liga a televisão para assistir aquele cara que fala a sua linguagem, a minha linguagem, a linguagem do apresentador, aquele cara que realmente demonstra estar ali do lado da população. Então eu vejo que hoje, na emissora onde eu trabalho e aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem uma característica muito importante. A gente quer estar sempre junto ao povo, né? E a gente não quer diferença, porque o apresentador está lá em cima, o repórter está no pedestal, nada disso. A gente está junto com todo mundo. E é isso que eu acho que faz a diferença e que faz a emissora crescer, faz o programa crescer e todos juntos crescem. É isso, o papo tá muito bom, tem muita pergunta, mas a gente precisa fazer uma pausa aqui bem rapidinha. Não saia daí, o Checkmate volta já. Estamos de volta com o programa Checkmate, hoje recebendo a jornalista, a repórter Roberta Trindade. Roberta, a gente até tocou nesse assunto no primeiro bloco, né? Coberturas muito desafiadoras. Você citou aquela rebelião em Alcaçuz em 2017, se eu não estou enganado. E os ataques mais recentes agora das facções em março desse ano de 2023. Como foi para você estar à frente de coberturas tão marcantes, tão desgastantes, como foram essas duas, só para citar duas, né? Eu acho que foram experiências que em nenhum outro lugar eu teria, né? Embora na faculdade a gente aprende muito, essa experiência não tem como você aprender na faculdade, né? Esse dia a dia, essa situação difícil de você estar em busca de informação, de você tentar falar com o coronel, você falar com o comandante das Forças Armadas ali, que estão ali naquele momento, né? Das forças de segurança, melhor dizendo, e aí você precisa de informações e muitas vezes você está em cima da duna, né, como foi em Alcaçuz, tem uma duna que fica bem em frente à penitenciária e lá todos os jornalistas ficavam. Aí não tinha banheiro, não tinha onde você se abrigar, não tinha água para beber, não tinha o que comer, e aí você tem... E o sol, né? Porque quem mora no Rio Grande do Norte sabe o que é sol, de verdade. Então você naquele sol assim gigantesco, aquele calor insuportável e você tendo que ir em busca de informações e você está preparada psicologicamente para a hora que precisar você entrar em rede nacional, bem arrumadinha, né? E assim, dona de toda a situação que na verdade não existe, né? Você não consegue obter muitas informações diante de tanta dificuldade. E quando acontece uma rebelião, por exemplo, as forças de segurança muitas vezes elas seguram a informação, ela não vai passando direto para a imprensa. Você que tem que ir atrás de uma fonte, e aí existia um grande problema que nem sempre o telefone funcionava lá. Então, assim, é toda uma dificuldade que a gente precisou driblar para conseguir fazer boas matérias. Em relação aos ataques que aconteceram esse ano, aí a gente já está falando mais de Natal, de capital em região metropolitana, embora
Alcaçuz, Serginísia, Floresta é região metropolitana, mas lá a gente tinha muito problema da questão que era um pouco distante e da questão do telefone que a gente não conseguia sempre falar com as pessoas. Mas aqui já na capital, a gente teve a questão também desses ataques, que a gente teve cerca de 300 ataques. Você está numa situação ali, numa ação que está acontecendo, um ônibus pegando fogo e já estão te avisando que tem outro ônibus pegando fogo do outro lado da cidade, né? E assim, todas as equipes trabalhando nisso. Então você tem que correr de um lugar para o outro, pegar informação muito rápido. Então assim, é muito difícil. Você tem que correr muito, você tem que ter muita habilidade e você tem que gostar muito de jornalismo, porque senão não aguenta. A correria é grande, né? Mas vamos seguir aqui. Quem faz a próxima pergunta é a estudante de jornalismo Jamile Amorim. Roberta, você acha que o ritmo de divulgação da informação pela internet ajuda ou atrapalha no processo de apuração de notícias televisivas? Essa pergunta é sensacional, para mim atrapalha muito. Tá? Eu vou te dar um exemplo bem concreto que aconteceu há poucos dias. Teve um assalto a uma casa lotérica dentro da rodoviária nova, em Cidade da Esperança. A gente está falando de zona oeste da capital. E alguém, né, de uma rede social foi lá e fez uma live ao vivo e disse que foram roubados R$500 mil. Um assessor de uma força de segurança viu essa live e também achou que eram R$500 mil que tinham sido roubados. Ele emite uma nota dizendo que foram roubados R$500 mil. E no dia seguinte, o coronel do 9º Batalhão, que foi até lá fazer, apurar a situação, falar com o proprietário, o que aconteceu? Foram roubados cerca de R$100 mil. E aí, quase que todo mundo colocou a informação errada. Por quê? A gente não fez isso porque a gente se preocupou em ter a informação oficial, se bem que já tinha uma informação oficial que seria da assessoria, né? Mas mesmo assim a gente quis ouvir a polícia. E aí a gente foi tão precavido que a gente colocou a informação certa que o roubo foi de 100 mil e não de 500 mil. Então, assim, tem que ter um cuidado muito grande na hora que um blogueiro chega, um influencer chega e vai numa ação como essa, um assalto desta proporção, tem que ter muito cuidado com o que ele vai colocar na mídia, porque isso vai ser, vai girar, e as pessoas costumam a colocar aquilo que aquele primeiro já colocou, e muitas vezes está errado, como foi que aconteceu nesse caso. Então, eu acho que essas informações de redes sociais, muitas vezes ela atrapalha, e você tem que ter um cuidado imenso para que você não entre nessa história também e não passe a informação errada. Por isso que é importante checar 1, 2, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias, para que a gente dá, no meu caso, que estava lá, para eu não dar uma informação que não era verdadeira. E realmente a gente conseguiu passar a informação correta, porque a gente foi precavido. Mas, ao meu ver, isso atrapalha bastante. Roberta, você falou aí de erro, né? E nós, jornalistas, quem está no dia a dia da profissão, está suscetível, como seres humanos, como qualquer outra profissão. Você, por exemplo, já teve algum equívoco que você se lembra? E, principalmente, a gente sabe que o jornalismo tem casos, aí, inclusive nacionais, como um que a gente estuda na faculdade, que é o caso da Escola Base. Sim. Uma cobertura de um repórter, inclusive, experiente, o Valmir Salaro, da TV Globo, que na época causou um estrago muito grande na vida daquelas pessoas. Você se lembra de alguma dificuldade ou de algum erro que precisou de uma correção ou que você teve que fazer ali em tantos anos de profissão? Lembro, com certeza já errei várias vezes, né? A gente erra e depois a gente presta atenção naquele erro e passa a acertar para não cometer mais o erro. Mas eu lembro que, na verdade, o erro não foi meu, mas acabou sobrando para mim. Por quê? Porque assim, o produtor recebeu uma informação, o produtor quando chega na TV, ele liga para o ITEP, ele liga para os batalhões da Polícia Militar, ele liga para plantão Zona Sul, ele liga para plantão Zona Norte, que é a Polícia Civil, e ele vai ligando para o Corpo de Bombeiros para fazer a ronda, né, o que a gente chama de ronda. E nesse dia, alguém passou informação para o produtor que um rapaz que estava internado tinha
tinha morrido, ele tinha levado um tiro e ele tinha morrido no hospital. E aí o produtor me passou o texto falando que esse rapaz tinha morrido. E a gente deu a informação que ele estava morto, tá? Que ele estava vivo, né? E aí a gente voltou depois e corrigiu o erro. Mas é muito complicado, né? Por isso que jornalismo a gente trabalha em equipe. Todos têm que ter muita responsabilidade para que não haja um erro e que acabe aí sobrando para toda a equipe depois, né? E acho que mais do que isso, errar, porque todos nós podemos... Erramos, claro. Precisamos corrigir na sequência para que a informação foi o que aconteceu nesse caso que você está citando. Exatamente. Mas vamos seguir aqui, quem faz a próxima pergunta é o Carlos Saturnino. Então, Roberta, até baseado no que você falou aqui, a gente sabe que cobrir uma editoria como a editoria policial pode ser um pouco arriscado para o repórter. E eu queria que você contasse para a gente quais são as medidas de segurança que um repórter que vai cobrir essa editoria tem que ter com sua própria integridade. Bom, em primeiro lugar, ter fontes, né? Fontes, assim, fontes confiáveis mesmo. Eu lembro de um caso que, inclusive, ainda não foi julgado, que foi do caso Zaira, que foi assassinada em Currais Novos, por pelo menos ele é réu, um policial militar, e era um carnaval, e a gente precisava, a Secretaria de Segurança ia passar os números desse carnaval. Acho que 4 anos, fazem 4 anos. E eles iam passar os dados desse carnaval. Estava toda a imprensa lá na Secretaria de Segurança e neste dia o secretário falou assim, olha, a gente vai falar sobre esse caso. O caso de Currais Novos a gente não vai falar agora. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, mas poxa, como é que ele não vai falar do caso de Currais Novos? Porque todo mundo achava que a menina tinha morrido de overdose. Mas por que ele não vai falar se é overdose? Eu pensei comigo. Bom, todo mundo fez a matéria, parou isso, eu comecei a ir atrás. Bom, essa menina morreu como? Como foi que essa menina morreu? De que forma? Tal. E aí eu cheguei até uma fonte que falou assim, olha, o que aconteceu foi o seguinte, ela foi assassinada. Ela foi enforcada, tal, né? E aí tem um laudo. Aí essa pessoa me passou o laudo. Passou uma semana, 15 dias, essa pessoa me passou o laudo que mostrava que ela tinha sido enforcada e que ela tinha sido violentada, certo? E aí, então, o que aconteceu? Eu divulgo esse laudo, né? Na hora que eu divulgo esse laudo, teve uma repercussão gigantesca, porque até a mãe dela, que hoje é uma pessoa amiga, porque na hora não foi, né? Imagina você divulgar que a sua filha, ela foi enforcada e foi violentada, né? E você está divulgando aonde? Você está divulgando na TV, você está divulgando... Eu lembro que eu fazia CBN nessa época, foi num sábado que eu fiz essa divulgação. Em Currais Novos e Caicó só se falava nisso, porque a menina morava em Caicó, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter fontes seguras, era realmente verdade, por causa disso ele foi preso porque ele não seria preso. Aí tem uma história também. A gente tem informação, embora a Secretaria de Segurança vai me desmentir, mas a verdade é que ele não seria preso naquele momento e a fonte falou, eu vou passar para você esse laudo para você divulgar, senão ele não vai ser preso. Eu falei, pode passar que eu vou divulgar. Não pode divulgar não pode divulgar que foi eu que estou te passando, a minha fonte diz. Não tem problema, você está seguro. E aí foi uma repercussão gigantesca. Na época, ele está preso até hoje no quartel da Polícia Militar, ainda não foi julgado e a gente espera que ele seja julgado e que seja condenado, porque tudo leva a crer realmente, está no processo que foi ele que fez isso, tanto é que ele está preso há tanto tempo. Mas eu acho que a gente precisa ter fontes sérias, certo? Você precisa ser um jornalista de credibilidade, trabalhar de forma séria, de forma correta. A hora que você falar, eu não vou colocar seu rosto na televisão, você não coloca. Eu não vou colocar a sua voz como ela é na televisão, eu vou mudar a sua voz, você tem que fazer isso, porque só com a confiança você se torna um jornalista sério, você tem informações importantes, você tem fontes de qualidade. Aí assim você consegue fazer um trabalho bem feito. Tá, mas em questão da sua segurança pessoal, é arriscado ir a esses cenários de crime, ir à rua, e quais são os cuidados que você tem consigo mesmo, ou a equipe de reportagem tem que ter? Eu não tenho cuidado nenhum. Se é arriscado, eu não sei, mas eu vou em todos os lugares que me mandam ir. E assim, se tiver que entrar numa comunidade, eu vou entrar.
Mas já teve alguma vez que você se viu, por exemplo, em meio a um tiroteio e a equipe teve que correr ou se esconder? Não, algo de correr, desse tipo? Às vezes a gente tem que correr mesmo. Mas assim, eu não tenho problema com isso, sabe? Eu acho que é uma coisa minha mesmo. Eu gosto tanto, eu posso dizer que eu acho que eu sou um pouco doente em relação a tudo isso, assim, porque você tem que ter cuidado, né? Você tem que ter, olha, só posso ir até ali. Não. Se tiver que entrar na comunidade, eu vou entrar. Mas você já recebeu, por exemplo, alguma ameaça? Não, nunca. Na cobertura de algum crime? Não, já, por exemplo, eu já cheguei na Vila de Ponta Negra, a gente foi fazer uma matéria, pronto, isso aconteceu. A gente foi fazer uma matéria na Vila de Ponta Negra, tem lugares que são mais delicados. E aí tinha um olheiro numa esquina e ele viu que era a equipe de reportagem e ele falou, volta. A gente voltou. Entendeu? Mas assim, aí também não dá para entrar, né? A pessoa está mandando você voltar, você sabe que tem uma organização paralela no Estado, né? Uma organização criminosa no Estado que age, você não pode também, né, mandar a gente voltar. Pronto, vamos voltar. Eu lembro que nesse dia o cinegrafista passou mal. E aí ele foi até mais na frente e realmente teve que parar o carro, a gente precisou avisar a redação que ele passou mal. Mas assim, eu não tenho medo não, sabe? E até agora não me aconteceu nada. Mas se acontecer, acho que vocês ficam sabendo. Quem faz a próxima pergunta é Sara Maria. Roberta, eu queria saber sua opinião de qual o papel social que o jornalismo policialesco traz no debate em segurança pública e direitos humanos. Olha, eu acho que o jornalismo hoje, ele tem uma importância muito grande, né? Porque é por meio do jornalismo que a gente pode denunciar, né? E a gente pode ajudar pessoas, a gente pode falar sobre preconceito, a gente pode falar sobre os direitos da sociedade. E na hora que acontece alguma coisa e o jornalista entra nessa história e que é divulgado, né? E que entra na TV, na internet, no rádio, né? Nos jornais, tudo muda, né? A gente percebe que as coisas acontecem quando a mídia entra no meio, né? Então, acho que tem um valor muito importante, que o jornalismo hoje, mais do que nunca, é uma profissão incrível e que toda a sociedade precisa mesmo da voz do jornalista. Embora, no meu modo de pensar, no momento em que se tirou a obrigatoriedade de um diploma para o jornalista, para que você seja um jornalista, isso prejudicou muito a profissão. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que o jornalista ele tem uma função muito importante junto à sociedade, que é dar voz à população. É isso, Roberta. O tempo passou muito rápido aqui, a conversa foi muito boa. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente no Checkmate. Bom, eu que agradeço, o convite foi sensacional. Um prazer responder as perguntas de vocês e eu espero poder estar aqui outras vezes. Combinado, a porta está sempre aberta para você. Eu agradeço também a participação dos estudantes da UFRN na entrevista e agradeço a você que esteve conosco em mais uma edição do Checkmate. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!